Olá todo mundo, bora falar hoje de potência em geradores elétricos. É a nossa última parte dentro desse tópico de geradores e a partir da próxima aula eu já entro com receptores também e vai acumulando as informações. E é uma aula hoje um pouquinho maior, mas vai valer a pena assistir cada minuto porque é uma aula muito rica. Fechou? Então vamos lá falar de potência elétrica no gerador. Eu vou começar falando da potência total. Eu creio que... Só uma aguinha. Canequinha física sem neura. Tá chique, não tá? Que tá cada vez mais profissa. Ó, eu creio que todo mundo conhece essa fórmula aqui, ó. P é igual a VI. P é igual a VI. Potência é igual a voltagem elétrica vezes a corrente. Basicou nessa fórmula. Para eu encontrar a potência total fornecida pela bateria, eu vou pegar quem? A força eletromotriz, né? Porque tudo começa daqui da força eletromotriz, né? Que é a origem, né? Que é a origem, então é o máximo que está aqui, depois você tem queda de tensões o tempo todo ao longo do circuito. Então aqui é o máximo. Então a potência total vem dessa voltagem aqui, ó, que é a força eletromotriz. Então vamos colocar, ó, a potência total, que eu vou chamar de PT, vai ser a força eletromotriz vezes a corrente total que está saindo aqui, ó. Vamos imaginar que está sendo uma corrente aqui, a corrente que sai é igual a corrente que chega. Então vezes a corrente, tá aí. Então PT, potência total, é a força eletromotriz vezes a corrente. Entendidos? Muito bem. E a potência dissipada? A potência dissipada é que fica aqui, ó. Toda vez que uma corrente passa numa resistência, né, vai ter uma queda de tensão, consequentemente também vai ter uma potênciazinha dissipada. Aqui no interior de pilhas e baterias, na maioria das vezes é convertida em calor. Por isso que quando você encosta, por exemplo, na bateria do seu notebook, pode acontecer ele deve estar um pouquinho quente, porque tem uma corrente passando numa resistência, então aqui vai ter uma potência dissipada na forma de calor. E essa potência dissipada na forma de calor pode ser calculada assim, ó, bem fácil, ó. Já que você tem a resistência e a corrente passando aqui, você pega a resistênciazinha e multiplica pela corrente ao quadrado. Essa é a potência dissipada, que eu estou chamando de PD. Entendidos? É uma maneira. É claro que se você tiver a voltagem, a queda de tensão aqui, ó, a voltagem aqui na resistência, você pode simplesmente pegar a voltagem da resistência e multiplicar pela corrente que passa pela resistência. Claro que pode, tá bom? Essa aqui é a maneira geral que você encontra nos livros, mas agora a gente está num nível já aqui, você já tem maldade, né, para discernir qual fórmula que eu vou usar, sem ficar em decorebas, e sim fazendo sentido a física como um todo, nessa parte de eletrodinâmica. E a potência útil? A potência útil está relacionada com a voltagem que vai ser entregue. Lembra de eu falar que vai ter uma voltagem sendo entregue aqui para o circuito? Essa voltagem, lembrando, é só pegar a força eletromotriz menos o R vezes I, menos a queda de tensão que ficou na resistência. E aí eu tenho uma voltagem. E, já que eu tenho essa voltagem, eu consigo achar a potência útil através dessa voltagem. Então, olha como é que é tranquilo, ó. Basta a gente, PU, potência útil, basta a gente pegar a voltagem entregue vezes a corrente. Pronto. Uma maneira bem tranquila. Você acha a voltagem, multiplica pela corrente, que acha a potência que está sendo utilizada pelo circuito elétrico, né, externo, pelo todo ali. Muito bem. Vou dar uma apagadinha aqui. E é claro como é que isso aqui tudo se relaciona. Olha que tranquilo, ó. Potência total, esse item foi esperto. A potência total, ela faz o quê? Parte dela fica na resistência interna, é uma potência dissipada, e o restante vai para onde? Vai para o circuito externo, que é o utilizado. Então, essa aqui, ó, a potência total, ela é a soma da potência dissipada mais da potência útil. Entendidos? Pronto, então essa relação aqui é muito importante. É claro que se eu tiver a potência total e a potência dissipada, eu posso encontrar também a potência útil assim, ó. Olha que simples, ó. A potência útil é eu pegar a potência total menos a potência dissipada. Sim. E daqui a pouquinho eu vou utilizar essa fórmula aqui para deduzir um gráfico bem legal do segundo grau, entendidos? Então fica com isso aqui na cabeça, ó. Como é que eu posso achar a potência útil? Basta eu pegar a potência dissipada e passar subtraindo. Potência total menos a potência dissipada. Certinho? Muito bem. E agora, num passe de mágica, eu vou falar do rendimento para vocês aqui. Eu vou só mudar esse quadro aqui, ó. 1, 2, 3 e...
Prontinho, já refiz o quadro aí, ó. Ficou cabuloso esse trem aqui, velho. Você tá doido? Num passo de mágica, num estalozinho, já tá aí, ó, pra falar de rendimento elétrico do gerador pra vocês. A representação é essa letra, uma letra grega que parece um N, mas não é um N, é uma letra grega. Esqueci o nome dessa letra. E rendimento é o quê? A potência útil pela potência total. E é muito comum um aluno fazer uma confusão. Nossa, é útil em cima ou total em cima? Ou é a potência dissipada pela potência útil? O aluno faz uma confusão nisso aqui, ó. Então vou dar uma dica para você não ter mais essa confusão. Vou pegar essa dica lá da termodinâmica. Quando eu falo de máquinas térmicas, quando eu falo de um motor a combustão, ciclo de Otto, por exemplo, que é o carro aí tradicional que funciona em 4 tempos. E pensa comigo assim, ó, eu quero saber o rendimento de um motor de um carro. Vamos fazer isso aqui fazer sentido. Rendimento de um motor de um carro. O que eu quero? Eu quero que o carro ganhe maior energia cinética possível. Energia cinética é a energia do movimento. Eu piso um pouquinho nele, ele já anda horrores, né? Isso que é um carro bom. Então, quanto maior a energia útil, que no caso é a energia cinética, não vou colocar energia cinética não, mas é a energia útil. Quanto maior a energia útil eu tenho para o meu carro, pô, melhora o rendimento para mim. Então, meu carro tá com rendimento bacana, correto? Então, é diretamente proporcional. Só que, ao mesmo tempo, eu quero que o carro não gaste muito combustível, porque a combustão do combustível gera o calor para movimentar o carro. É assim que funciona. Só que eu quero que ele gaste menos combustível possível. E esse calor que o combustível libera para o carro entrar em movimento é a energia total que está chegando para o carro. Se você lembrar aí da representação de uma máquina térmica, talvez está fazendo sentido para você, né? Ou não sei. Mas então eu vou dividir o quê? Eu vou dividir pela energia total. A energia total nesse caso aqui é a combustão do combustível que gera calor. Então, quanto menos combustível ele gasta, maior o rendimento, pô, inversamente proporcional, tá vendo? Então, isso aqui eu tô falando para fazer sentido, que você vai fazer o quê? Sempre o útil dividido pelo total, que quanto mais útil uma coisa útil eu tenho, maior o rendimento. Quanto menos total eu gasto, por exemplo, combustível lá no carro, maior o rendimento. Então, com isso aqui você vai conseguir lembrar que é sempre o útil sobre o total, certinho? E é claro, né, que a energia se relaciona com a potência. Então, da mesma forma que eu posso escrever rendimento e energia útil sobre a energia total, eu também posso escrever potência útil sobre a potência total. Por isso que o rendimento de um gerador a gente escreve assim. Eu posso até um pouquinho além, e colocar as fórmulas aqui, ó. Olha que legal, ó. A potência útil, lembra que é voltagem vezes a corrente? É a voltagem vezes a corrente, dividido pela potência total, que é a força eletromotriz vezes a corrente. Força eletromotriz vezes a corrente. Olha que doido, ó. A corrente corta. Então, posso encontrar também um rendimento dessa maneira aqui, ó. Pegando a voltagem entregue dividido pela força eletromotriz no interior da bateria. Então, tenho duas fórmulas para encontrar o rendimento. Eu, particularmente, não tenho essa aqui decorada, mas lembra que se relaciona, tá vendo? Dessa maneira. Eu gosto sempre de usar o útil sobre o total, pronto, para tudo. E aqui também não é diferente. Muito bem, e agora a matéria ainda não acabou, como eu disse, essa aula será um pouquinho mais longa. Agora eu vou falar de uma coisa mais picuinha, eu vou dar uma aprofundada. Vou falar da potência máxima do gerador. Momento agora onde estamos aprofundando o conteúdo, hein? Olha que bacana, ó. Nós já sabemos, né, da primeira aula, eu mostrei para vocês esse gráfico da voltagem pela corrente do gerador elétrico, onde eu tenho voltagem igual a força eletromotriz menos R menos I, o Rzinho é o coeficiente angular, percebam que ele é negativo, se ele é negativo eu tenho uma reta decrescente. E por que eu tenho uma reta decrescente? Porque isso aqui é uma função do primeiro grau. Pronto, só observar isso. Prontinho, tá aqui, ó. Lembrando que isso aqui é a corrente de curto-circuito. E aqui, ó, é a força eletromotriz. Então, na segunda, nem foi a primeira, nem foi a segunda aula nossa. A segunda aula nossa eu destrinchei isso aqui para vocês. Se tá esquecendo, é só rever, uma aula pequena, dinâmica. Agora eu quero mostrar para vocês um gráfico da potência pela corrente, para a partir desse gráfico nós encontrarmos a potência máxima do gerador. E para encontrar o gráfico da potência pela corrente, vamos fazer uso do início da nossa aula de hoje. Lembra que eu falei para vocês que
potência total, não pode ser também escrito como a soma da potência dissipada mais a potência útil. E se eu quiser encontrar a potência útil, não basta eu pegar a potência dissipada e passar subtraindo, ficando assim, ó. Potência útil é a potência total menos a potência dissipada, correto? Bem tranquilo isso, simplesmente uma soma. E agora o que eu vou fazer, ó, dá uma olhadinha, olha que bacana. Eu vou isolar a potência útil, vou manter ela isolada e vou colocar as expressões que eu já mostrei para vocês no início dessa aula. Potência total não é a força eletromotriz vezes a corrente? Força eletromotriz vezes a corrente. Subtraído da potência dissipada, que é o Rzinho vezes a corrente ao quadrado. Então fica R vezes o I ao quadrado. Pronto. Então percebam essa expressão aqui, ó, que eu acabei de deduzir para vocês. Percebam que é a fórmula da potência em função da corrente, tá vendo? E é o gráfico que eu tenho aqui, ó, potência pela corrente. E agora é só analisar. Essa expressão aqui é o quê? É uma expressão do primeiro ou do segundo grau? Olha aqui, o I ao quadrado é uma expressão do segundo grau. Se é uma expressão do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E essa parábola vai ter concavidade para cima ou para baixo? Vamos analisar o coeficiente angular? Perceba que o coeficiente angular, que é o Rzinho, ele é negativo. Então, eu vou ter uma parábola com concavidade para cima. Pronto. Tá aí. Onde aqui, ó, esse limite aqui, ó, é a famosa corrente de curto-circuito. E agora olha que legal. Olha que bacana. Olha onde que está o vértice da parábola. Onde está o vértice da parábola é onde está o quê? A potência máxima. Aqui é a potência máxima. E percebam que a potência máxima é aqui, ó, divide no meio, no eixo X, hein? Metade, metade. Então, a potência máxima acontece quando eu tenho a corrente de curto-circuito dividida por 2, que é a metade. Por exemplo, vamos supor que a corrente de curto-circuito é 4, então aqui é 2. Se aqui for 6, aqui é 3. Se aqui for 10, aqui é 5. É a metade da corrente de curto-circuito. Isso é muito importante saber que para eu encontrar a potência máxima do gerador, ele tem que estar com a metade da corrente de curto-circuito. Isso aqui já é um passo bem longo já que estamos dando. Muito bem. E agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Volta para esse gráfico aqui. Aqui está a corrente de curto-circuito. Eu sei que quando eu tenho a metade da corrente do curto-circuito, vou colocar aqui na metade, ó. Corrente de curto-circuito. Eu vou ter o quê? Eu vou bater aqui, ó. Eu vou ter a metade da força eletromotriz. Epsilon dividido por 2. Certinho? Por que que eu vou ter a metade da força eletromotriz quando eu tenho a metade da corrente de curto-circuito? Porque isso aqui é uma equação do primeiro grau, são correspondentes, então o tanto que um anda para cá, o outro anda para cá. Certinho? Então isso aqui está na metade, que também vai estar na metade. Se aqui for um quarto, aqui também vai ser um quarto, e vai indo. Então essa é a analogia. Mas por que eu voltei para esse gráfico e estou falando que quando tenho a corrente de curto-circuito pela metade, eu tenho a força eletromotriz pela metade? Para eu calcular essa área desse gráfico aqui, ó. Olha que bacana. Essa área do gráfico, ela me fornece a potência máxima. A potência máxima. Sério, professor? Sério? Existe uma regrinha, todo aluno meu sabe disso, que eu passo para praticamente todas as turmas que eu dou aula e também no mundo virtual, nas minhas lives, que é o seguinte: se você quer saber o significado da área de um gráfico, você vai multiplicar o eixo Y vezes o eixo X. Se te lembrar alguma fórmula, é o significado do gráfico. Por exemplo, eu tenho um gráfico, vamos sair da eletricidade um pouco, vamos voltar lá para a cinemática. Eu tenho um gráfico velocidade por tempo. Aí eu faço V vezes T. VT é D igual a VT, né? Então é a distância. Então a área debaixo do gráfico velocidade por tempo é o quê? É distância. Isso é para tudo. Aqui também, ó. Dá uma olhadinha aqui na área. Quero saber o significado dessa área. Pô, voltagem vezes a corrente. Pô, P igual a VI, né? Então isso aqui é o quê? Potência. Porque VI é o quê? Potência. Então essa área aqui vai me dar a potência total, né, no caso. Agora essa área onde eu pego como referência a metade do curto-circuito e a metade da força eletromotriz, eu vou ter o quê? A potência máxima. Prontinho. Então potência máxima, vamos levar isso aqui agora, ó. Potência máxima é só fazer, né, a área da base vezes a altura para encontrar a área. A área da base, corrente de curto-circuito dividido por 2. Corrente de curto-circuito dividido por 2, vezes aqui o eixo Y, a altura, que é
a força eletromotriz dividido por 2. A força eletromotriz dividido por 2. Então, essa é a fórmula para encontrar a potência máxima. Fica com ela. Para mim, a mais importante é isso. Deduzir para você, mas lembra, é a metade da força eletromotriz multiplicado pela metade da corrente de curto-circuito. Só você fazer isso que você encontra a potência máxima. Muito, muito doido isso. Hoje vamos fazer um tanto de questões relacionadas a isso aqui, ó. Umas 2 ou 3, pelo menos, nessa aula de hoje ainda. Só que nos livros você vai encontrar essa formulazinha ainda mais esmiuçada. Você vai encontrar ela assim, ó. Quer ver? Potência máxima pode ser escrita também da seguinte maneira. A corrente de curto-circuito, lembra como é que eu encontro ela? É só pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. Por quê? Isso aqui é zero, né? A voltagem vai ser zero quando eu tenho uma corrente de curto-circuito. Então, eu vou ter isso aqui, rapidinho, zero é igual a força eletromotriz menos o R vezes I. Manda para cá, né? Fica R vezes I é igual a força eletromotriz, aí passa dividindo, vai ficar a corrente de curto-circuito vai ser igual a força eletromotriz dividido pelo Rzinho. Pronto. Isso eu também falei muito em aulas passadas. Essa maneira rápida de achar a corrente de curto-circuito, que é só pegar a força eletromotriz e dividir pelo Rzinho. Então, onde tem isso aqui, a corrente de curto-circuito, eu vou colocar a fórmula para encontrar ela, que é a força eletromotriz dividido pelo Rzinho. Força eletromotriz dividido por Rzinho. Né? Aqui, dividido por 2, 2 aqui embaixo, vezes a força eletromotriz dividido por 2. Aí surge essa famosa fórmula para encontrarmos a potência máxima, que é fazer a força eletromotriz vezes a força eletromotriz, é a força eletromotriz ao quadrado, dividido por 2 vezes 2, 4 vezes R. Então, dividido por 4, Rzinho. Essa expressão aqui você encontra em vários livros que estão aprofundando um pouco esse conteúdo. Livro superficial, livro normal, na verdade. Livros normais é comum não dar essa expressãozinha aqui da potência máxima. Entendidos? Prontinho, deixei tudo detalhado aí para vocês. O importante é fazer sentido, né? Essa é a parte muito, muito importante. Lembrando, gente, que a unidade de medida de potência é sempre o quê? Watts, né? Essas unidades de medida eu nem estou preocupando, porque isso aqui já é eletrodinâmica 2, eu chamo de eletrodinâmica 2. Watt. Pronto, W de Watts. Em homenagem a James Watt. E por agora, finalizar nossa parte teórica, vou falar do rendimento de um gerador que está na potência máxima. Bora lá? Falar do rendimento aí quando o gerador está funcionando na sua potência máxima. E olha como é que é tranquilo, Eu falei para vocês que rendimento é a voltagem dividida pela força eletromotriz, correto? Foi a última fórmula de rendimento que eu deduzi para vocês. Então, isso aqui já foi deduzido, só que como na potência máxima temos que a voltagem aqui, essa voltagem, é a metade da força eletromotriz, lembra do gráfico? Quando eu tenho a metade da corrente de curto-circuito, eu tenho o quê? Eu tenho a metade da força eletromotriz, que é a voltagem que está sendo entregue para o circuito externo. Na realidade, metade da força eletromotriz fica na resistência interna e a outra metade sai para o circuito externo. E aí, olha como é que fica de boa, rendimento então vai ser, deixar de pretinho, de vermelhinho para destacar, rendimento vai ser a voltagem, que é a metade da força eletromotriz, dividido pela força eletromotriz, que é a voltagem total. Então, dividido é a mesma coisa de multiplicar 1 vezes a força eletromotriz. Percebam que a força eletromotriz corta, e eu vou ver aqui, olha que legal, que o rendimento é de meio que é igual a 0,5, que é igual a 50%. Então, eu queria deixar isso aqui explícito para você, que quando um gerador funciona na sua potência máxima, o seu rendimento é de 50%. Entendidos? E agora uma última picuinha para finalizar mesmo essa parte. Tá aqui uma observação, vou falar do circuito externo com um único resistor. Imagina aqui, tem só um resistorzinho aqui de fora, e aqui está o gerador, né, com sua resistência interna, com a sua força eletromotriz. E o que eu vou mostrar para você agora é... que mesmo que eu vou mostrar? Circuito externo com um único resistor. Aí o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é a relação dessa resistência externa com a resistência interna. Dá uma olhadinha, aqui está a força eletromotriz. Se tem a força eletromotriz, você concorda que metade da força eletromotriz não vai ficar aqui?
e a outra metade não vai sair? Porque o rendimento é de 50%, eu já falei para vocês. Também já mostrei no gráfico que a voltagem entregue ali quando o rendimento é máximo, a voltagem é metade da força eletromotriz. Então, ó, metade fica aqui, ó. A voltagem que vai ficar aqui, ó, é força eletromotriz dividido por 2. Então, metade fica e metade sai. Pronto, a metade sai, a metade, a outra metade vem para cá, ó. Força eletromotriz dividido por 2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a corrente que está passando aqui, ó. Qual que é a corrente que está passando nessa resistênciazinha? A corrente que passa na resistênciazinha, lembrando que corrente é a voltagem dividido pela resistência. Aí eu vou ter, ó, a voltagem é a força eletromotriz dividido por 2. Força eletromotriz dividido por 2, né? Dividido pela resistência que está aqui, que é o Rzinho. Dividir por uma coisa é múltiplo invertido. 1 vezes Rzinho. 1 sobre Rzinho, né? Quer dizer. E é bom. Então tá aqui a corrente que passa nessa resistência interna. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Qual que é a corrente que está passando nessa resistência aqui, ó? Grandona. Ó, vai ser a voltagem que tem aqui, que também é metade da força eletromotriz. Ó, metade da força eletromotriz, dividido pela resistência que está aqui. Dividir pela resistência é multiplicar pelo inverso dela. Prontinho. Só que a corrente é a mesma. Por que a corrente é a mesma? Porque em série a corrente é a mesma. Então a corrente aqui, ó. Então essa é igual a essa. Então essa expressão é igual a essa expressão. Então quando eu igualar essas duas expressões, vai ficar a força eletromotriz, Rzinho é igual a papá. Essa parte eu vou cortar. Quando eu igualar essas expressões, olha que doido, olha que bacana. Força eletromotriz corta com força eletromotriz. Esse 2 corta com esse 2. Eu passo o Rzinho multiplicando, né? Rzinho vezes 1 vai ficar Rzinho. E Rzão vezes 1 vai ficar Rzão. Aí eu tenho o quê? O Rzão é igual ao Rzinho. Olha só isso. Pronto. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, que quando um gerador ele trabalha com sua potência máxima, a resistência externa é igual à resistência interna. Isso vai ser muito importante para a gente fazer uma questão hoje também. Isso aqui que eu acabei de provar para vocês. Professor, posso falar então que a resistência equivalente do todo ali é igual à resistência interna? Exatamente. Porque aqui eu coloquei só uma resistência, mas eu posso ter várias resistências, um tantão de resistência. Mas se a resistência equivalente do circuito externo for igual à resistência interna, então significa que esse gerador ele trabalha na sua potência máxima. Entendidos? Muito bem. Bora lá começar a fazer, né, algumas questões aí. Questão de número 13. Um gerador ligado a um resistor de 20 ohms gera uma potência de 100 watts. Sua força eletromotriz vale 50 volts. Determine, letra A, a intensidade da corrente, letra B, a resistência interna do gerador e letra C, a potência útil fornecida pelo gerador ao resistor R. Muito bem, chega aqui comigo, letra A quer saber a corrente, e olha como é que é tranquilo, ó. Vai ter uma corrente saindo do positivo, né, indo aqui para o negativo, isso que é uma questão típica de eletrodinâmica 1, né, não tem segredo não, bem tranquilo, bem suave. E quer saber a potência. Lembrando que a potência do gerador, que a potência total, é a força eletromotriz vezes a corrente. Olha como é que é tranquilo, foi dada a potência do gerador, que é 100 watts. Foi dada a força eletromotriz, que é igual a 50, vezes a corrente. Então, a corrente vai ser de 2 amperes. Pronto, acabou. Só isso. Prontinho. E na letra B? Na letra B, quer saber a resistência interna. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu posso pegar a voltagem que tem aqui. A voltagem que tem aqui vale quanto? Pô, você está circulando uma corrente de 2 amperes aqui, ó, no circuito, 2 vezes 20 vai dar 40 volts, correto? Prontinho, vai dar 40 volts. Aí, bom, aqui tem 50. Foi entregue aqui quanto? 40, correto? Então, olha o que eu vou fazer, ó. 50 menos 40, quanto que ficou aqui na resistência interna? 10 volts. Ficou 10 volts aqui. Agora que eu tenho a voltagem e tenho a corrente, eu consigo achar a resistência interna. A resistência interna vai ser a voltagem dividido pela corrente. A voltagem é a queda de tensão que teve aqui nela, que é de 10, dividido pela corrente que está passando, que é de 2. 10 dividido por 2 é igual a 5 ohms.
Tá aí a resistência 5 ohms. Muito bem. E na letra C, quer saber a potência útil. Potência útil é a potência que foi entregue para o circuito externo, para essa resistência aqui, ó. E aí, é muito fácil. P igual a VI, né? Onde eu pego a queda de tensão que tem no circuito externo e multiplico pela corrente. Então, vai ser, ó, 40 vezes a corrente que passa aqui, que é de 2 amperes, que nós encontramos na letra A. Então, 40 vezes 2, a potência é igual a 80 watts. E olha como que fecha certinho, ó. A potência aqui é 80. E aqui, ó, foi entregue o total é 100. Então, aqui no interior da bateria, na força eletromotriz, a potência total é 100. Aqui é 80. Sobrou quanto para cá? Sobrou 20 watts, que é a potência dissipada. Mas vamos confirmar se realmente é 20 watts? Como que a gente podia fazer? A gente pode usar a fórmula, né? RI ao quadrado. Você pega a resistência interna que tem aqui, ó, que é de 5 ohms, e multiplica pela corrente ao quadrado. Ó, 5 vezes 2 ao quadrado, que é 4. 5 vezes 4 é igual a 20 watts. Tá vendo que vai ter várias maneiras para chegar sempre no mesmo resultado? O interessante é você ficar assistindo essas aulas, ver novamente, assistir todas as resoluções de questões, que chega uma hora que vai ficar tudo muito mais simples na sua vida. Então essa aula é um facilitador mesmo aí, né? É para fazer jus ao nome, né? Física sem neura. Muito bem, vamos agora fazer a questão de número 14. Considere o circuito da figura onde, entre A e B, existe um gerador. Determine a potência elétrica dissipada no resistor de 3 ohms. B. Para o gerador, as potências elétricas gerada e dissipada. C. O rendimento elétrico do gerador. Muito bem, chega aqui comigo. Então foi falado que entre o ponto A e o ponto B tem uma bateria. Está aqui a bateria, força eletromotriz de 20 volts, resistência interna de 2 ohms e tem uma resistência externa aqui de 3 ohms. Muito tranquilo. Dá uma olhada, ó. Quer saber a potência dissipada aqui, ó, nos 3 ohms, porque toda vez que uma corrente passa por uma resistência, é dissipado a energia ali. É dissipado, na maioria das vezes, em forma de calor. Entendidos? E vai ter uma corrente sendo positivo por negativo, assim, todo mundo já está ligado, corrente total. E a potência dissipada aqui, ó, eu vou primeiro encontrar a corrente total que passa. A corrente total, eu posso encontrar ela da seguinte maneira. É só pegar a corrente total, é só pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência equivalente, correto? Então, a força eletromotriz é 20. 20 dividido pela resistência equivalente, que é 3 mais 2, 5. 20 dividido por 5 é igual a 4 amperes. Essa é a corrente total. Então, se sai uma corrente de 4 amperes, é fácil encontrar a potência dissipada aqui, ó. Eu posso usar essa fórmula aqui direto, a potência dissipada, né, igual a R vezes o I ao quadrado. Professor, eu pensei que essa fórmula é só para achar a potência dissipada no interior da bateria. Não, claro que não. O mais comum é a gente usar ela aqui no interior da bateria, mas pode ser em qualquer resistência, não tem uma regra para isso. Então a potência dissipada vai ser a resistência, que é de 3, vezes 4 ao quadrado, vezes 4 ao quadrado. Então a potência dissipada vai ser de 16 vezes 3, vai dar 48 watts. 48 watts. Pronto, encontrei. Prontinho. Letra B, quer saber a potência gerada e a potência dissipada. A potência gerada é sinônimo de potência total, ó, que foi gerado lá no interior do gerador elétrico. Então, a potência gerada, que é também a potência total, é só pegar a força eletromotriz e multiplicar pela corrente, né? Então, 20 vezes a corrente, que é de... Cadê? Tá aqui, ó, 4 amperes. 20 vezes 4. Então, a potência total vai ser de 80 watts. 80 watts. Prontinho. E para finalizar, quer saber a potência dissipada no interior da bateria, né? Nessa resistênciazinha aqui. Tem duas maneiras para fazer. Você pode pegar, né, a total e subtrair do que foi utilizado, né? 80 menos 48, que vai dar 32. É uma maneira. Ou se não, você pode também fazer com a mesma fórmula, RI ao quadrado. Só que é o Rzinho aqui, ó. 2 vezes o 4 ao quadrado. Que vai ficar, ó, 16 vezes 2, 32. Pronto. Pessoal, então a potência dissipada, você escolhe. A melhor maneira é 32 watts. 32 watts.
Prontinho, acabou também a letra B. E para finalizar, vamos lá fazer a letra C, que quer saber o rendimento desse gerador. Lembrando que o rendimento é o quê? É útil dividido pelo total. Então, ó, o rendimento vai ser útil. O que foi utilizado? É isso aqui, ó, que foi lá para fora, 48. Dividido pelo total. O total é isso aqui, ó, 80. 48 dividido por 80 vai dar quanto? Vai dar 0,6. 0,6 é 60%, resposta final. 60% é o rendimento desse gerador. Certinho? Muito bem. Bora fazer a questão de número 15 na tela aí para você. No circuito da figura, a potência elétrica dissipada na resistência interna do gerador é de 10 watts. Calcule o valor de R. Olha que questão mais bacana, né? Show demais! Então tem aqui a força eletromotriz, né? Vai ter uma corrente saindo do polo positivo em direção ao polo negativo. Aqui tem uma resistência interna de 0,1 ohm. Foi dada a potência dissipada nessa resistência interna que é de 10 watts. Com essa informação, com essa potência e com essa resistência, eu acho a corrente, correto? É só usar aquela formulazinha aqui, ó. P é igual a Rzinho vezes o I ao quadrado. Por isso que ela é importante, né? Muito importante essa formulazinha. A potência aqui é 10, a resistência interna é 0,1 vezes a corrente ao quadrado. Passa 0,1 dividindo, 10 dividido por 0,1 vai dar 100. Então fica 100 é igual a I ao quadrado. Logo, a corrente é igual a raiz de 100, 10 amperes. Pronto, encontrei a corrente. Mas eu quero saber a resistência, né? O R. Esses R's aqui, ó, cada uma delas são iguais. Acho que eu tenho a corrente. Nem quer dizer, eu tenho a corrente. E eu tenho também a resistência aqui. Eu vou achar a queda de tensão que vai ficar aqui, ó. Qual que é a queda de tensão que fica aqui nessa bateriazinha aqui, ó? Lá no interior, na resistênciazinha interna. Vai ser o R vezes I. O Rzinho que é 0,1 vezes a corrente que é 10. 0,1 vezes 10 é igual a 1 volt. Opa! Descobri que ficou 1 volt aqui no interior da bateria. Aqui no interior aqui, ó, ficou 1 volt. Então foi entregue para fora quanto? 6 volts, hein? Porque eu tinha 7. Perdi 1. 7 menos 1, 6. Saiu 6 volts para cá. Então o entregue é 6 volts. O entregue é 6 volts. Só que esses 6 volts vai ser dividido igualmente para 3 resistências, porque as resistências são iguais. Então essa aqui vai ficar com 2 volts, essa aqui fica com 2 volts e essa aqui fica com 2 volts. Pronto, a maneira bem rápida que eu achei para fazer essa questão. A corrente está passando aqui de 10 amperes, já foi encontrado. Aí fica fácil, ó. Se eu tenho isso e isso, eu consigo achar isso aqui com muita facilidade. Resistência à voltagem dividido pela corrente. 2 dividido por 10. Então a resistência é igual a 0,2 ohms. Pronto, acabou. Resposta final. E vamos para a nossa penúltima questão. Penúltima não, tem mais 3 ainda. A aula vai ser longa, muito conteudista. Questão 16 na tela aí para você. Para o circuito esquematizado, o gerador AB está fornecendo a máxima potência. Determine A, o valor da resistência R de cada resistor. B, a potência máxima fornecida. Muito bem, vem para mim aqui. Então, depois dessa aula de hoje, essa questão ficou uma questão até tranquila de sair. Mas sem ter o entendimento de potência máxima, essa questão acaba sendo muito difícil de ser feita, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Eu não falei para vocês que quando eu tenho uma potência máxima, 2 coisas importantes que é bom saber. Na potência máxima, você lembra num gráfico, né? Então gráfico tal, aí na potência máxima, para bater aqui, ó, aqui é metade da corrente de curto-circuito, correto? Eu falei para vocês também que para encontrar a potência máxima, tem 2 fórmulas, hein? A potência máxima pode ser a corrente de curto-circuito dividido por 2 vezes a voltagem, que também é a metade. A voltagem entregue é a metade da força eletromotriz, foi falado na aula de hoje. Então, vezes a força eletromotriz dividido por 2. Eu adoro essa expressão para calcular a potência máxima. É a que eu mais utilizo no dia a dia, é a que eu mais gosto. Mas também tem a que foi deduzida, né? Se eu quiser, por exemplo, não sem função da corrente, aí eu posso usar essa aqui, ó, potência máxima vai ser a força eletromotriz elevada ao quadrado dividido por 4Rzinho. Você escolhe, tá bom? Então você percebe que é fácil achar a potência máxima, tá vendo? Se eu pegar a voltagem ao quadrado e dividir por 4 vezes o 2
vai dar a resposta. Então, só dividir, pronto. E outra coisa importante de se saber, além dessas duas expressões, que quando eu tenho a potência máxima, essas são as expressões, outra coisa importante de se saber, na verdade são três coisas importantes. A fórmula para encontrar a potência máxima, o rendimento, que é de 50%, quando a potência máxima eu tenho um rendimento do gerador de 50%, e a terceira coisa é que a resistência interna é igual à resistência que está sendo entregue aqui, ó. É a resistência externa que está aqui, ó. Entendidos? Então olha como é que essa questão fica fácil. Ó, quer saber o valor de R? O que eu vou fazer? Aqui está em série, então eu vou somar, correto? R mais R, 2R. Então agora tem 2R em paralelo com R. Então eu vou fazer esse e esse aqui, ó, produto pela soma. Então fica produto 2R vezes R dividido por 2R mais R. Isso é o produto pela soma. Então fica R vezes R, R ao quadrado, 2R ao quadrado dividido por 3R. Somei aqui, ó. Esse aqui corta com esse aqui. Pronto. 2R sobre 3 é a resistência equivalente. Essa resistência equivalente aqui, ó. Só que quando eu tenho a potência máxima, a resistência equivalente aqui ela é igual à resistência interna. Ah, professor, verdade. Então, olha que legal, ó. Então, 2R dividido por 3 é igual a 2. Aí o 2 corta, né? Aqui, ó. Aqui corta. Passa multiplicando, então o Rzão, quer dizer, né, é igual a 3 ohms. Prontinho. Resposta da letra A. E da letra B, eu vou usar esse aqui, ó, de baixo, eu adoro ela. Eu tenho muito hábito de usar ela. Potência máxima vai ser a metade da corrente de curto-circuito. Professor, mas eu não tenho a corrente de curto-circuito, mas eu sei encontrar. Eu já falei um tanto de vezes nessas aulas de geradores. Corrente de curto-circuito é só pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. Olha aqui, ó, 24 dividido por 2, 12. Então eu pego aqui e coloco, ó, 12 dividido por 2, que é igual a 6, vezes. Então o que eu fiz? Ó, achei a corrente de curto-circuito, que é 12, e peguei a metade, que é a metade que eu pego, ó. Então vai dar 6. E agora a força eletromotriz dividido por 2. 24 dividido por 2, que é 12. Ah, verdade, professor. Pronto. Então a potência máxima aqui vai ser 6 vezes 12, vai dar 72 watts. 72 watts. Resposta final da letra B. Prontinho. Questão complexa. Quem gosta muito desse tipo de questão aqui, ó, é Colégio Militar, AFA, o próprio ITA, o IME. Certinho? Vamos agora para a questão de número 17. Ó, sangue nos olhos aí. Deseja-se ferver a água de um recipiente no menor intervalo de tempo possível. Dispõe-se para tal um gerador de força eletromotriz 60 volts e resistência interna 3 ohms. E ainda de 2 resistores, um deles de 3 ohms e outro de 6 ohms. Letra A. Qual a menor maneira de se utilizarem os resistores para conseguir o propósito desejado? Letra B. Sabendo que a quantidade de calor necessária para ferver a água é de 1,2 vezes 10 a 5 calorias, calcule o intervalo de tempo necessário para ferver a água. Adote 1 caloria igual a 4 joules. Muito bem, volta para mim aqui. Questãozinha bem complexa, né? Essa aí, mas com toda a teoria realizada hoje, os exercícios já feitos hoje, ela sai de boa também. Ó, primeira coisinha, eu tenho essa resistência de 3 ohms, tem essa de 2, eu posso associar elas, ou pegar só uma delas. O importante é o quê? Eu ter a potência máxima. E para eu obter a potência máxima, eu não falei para vocês que a resistência externa não deve ser igual à resistência interna? E a resistência interna não é de 3 ohms? Então aqui eu vou escolher uma resistência de 3 ohms. Pronto. A letra é só isso. Como que eu devo... O que eu vou pegar? Só essa aqui, eu não vou pegar de 6, não tem necessidade. Não tem. Então, vamos supor que se a resistência interna fosse de 9 ohms, aí que eu poderia fazer? Colocar as duas em série, porque eu ia somar e ia ficar igual. Entenderam a linha de raciocínio? Então, na letra A, é só pegar a resistência de 3 ohms. Prontinho. Que aí eu já vou ter o que eu quero, o desejado. Eu vou aquecer essa água aqui, ó. Quando a corrente passa nesse resistor, gera calor, vai aquecer a água. E na letra B, quer saber, né, quanto tempo que demora para aquecer a água, sabendo que nesse processo
foi fornecido para a água 1,2 vezes 10 a 5 calorias. E que 1 caloria é igual a 4 joules. Então, fazendo uma regrinha de 3 simples, né? 1 caloria é igual a 4 joules. 1,2 vezes 10 a 5 calorias é igual a X. Multiplica, que eu vou achar a quantidade de calor que a água recebeu em joules, que é 1,2 vezes 4. Né? 1,2 vezes 4 vai dar 4,8 vezes 10 elevado a 5 joules. Essa é a quantidade de calor. E como é que eu faço para encontrar o tempo? Aí eu tenho que lembrar lá de mecânica, do capítulo Trabalho e Energia, dessa fórmula primitiva aqui, ó, que potência é energia dividida pelo tempo. Então, se eu quero achar o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a energia e dividir pela potência. Só mudei aqui, ó. A energia eu já tenho. A energia está aqui, ó, 4,8 vezes 10 a 5 joules. E a potência? A potência eu sei que é uma potência máxima. Então, vamos encontrar a potência máxima. Lembrando que a potência máxima, eu vou até reescrever a fórmula aqui, ó. Potência máxima. Tem duas fórmulas, hein? Força eletromotriz ao quadrado dividido por 4Rzinho, ou essa aqui que eu gosto tanto dela, ó. Pegar a metade da corrente de curto-circuito dividido por 2, vezes a força eletromotriz dividido por 2. A metade da corrente de curto-circuito, né? Vai ser o quê? Eu sei que a corrente de curto-circuito é só pegar a força eletromotriz e dividir pela resistência interna. 60 dividido por 3 vai dar 20 amperes. Metade de 20, 10. Então, a potência máxima vai ser 10 vezes a força eletromotriz dividido por 2. 60 por 2, que é igual a 30. Pronto. Então, vai ficar 300 watts a potência máxima. 300 watts. Agora que eu tenho a potência máxima, eu vou achar o tempo que esse dispositivo ficou ligado. Eu pego a energia, 4,8 vezes 10 a 5, 4,8 vezes 10 elevado a 5, dividido por 300, que é a mesma coisa de ser 3 vezes 10 elevado a 2. Então, o intervalo de tempo foi 4,8 dividido por 3 vai dar 1,6. 1,6 vezes 10 elevado a 5 menos 2, 3 segundos. Pronto, resposta final. 1.600 segundos. Certinho? Isso dá menos de 1 hora, né? Pouco menos de meia hora que demorou para a água ferver, né? Porque a água foi fervida. Deixa eu ver aí, é para ferver a água. Certinho? Muito doida essa questão 17, questão nível mais cabuloso. E vamos para a última questão para finalizar essa aula longa, que até eu já estou cansado também aqui, né? Vamos lá, a questão de número 18 na tela para você. Na figura, representamos a potência fornecida útil por um gerador em função da intensidade da corrente que o atravessa. Determine, letra A força eletromotriz e a resistência interna Rzinho do gerador. Letra B, a potência elétrica dissipada internamente no gerador nas condições de potência fornecida máxima. Uma sugestão, pausa o vídeo, quebra a cabeça essa questão, ela é difícil pra caramba. Quem sabe você consegue fazer ela sozinho. E aí depois você só confere a resolução. Porque fazer uma questão dessa aqui, a pessoa já está expert no assunto. Ó, letra A, nem quer saber a força eletromotriz e a resistência interna. E vai estar trabalhando na potência máxima. Então, perceba o seguinte, ó. Aqui é 4 amperes, quando tem a potência máxima que é de 12 watts, que é a potência máxima dele. Aí, bom, como que eu faço para encontrar a força eletromotriz e a resistência interna? Muito bem, então vou fazer isso aqui então, ó. Vou colocar essa fórmula que eu falei para vocês que eu gosto muito dela quando envolve potência máxima. Potência máxima é a metade da corrente de curto-circuito vezes a metade da força eletromotriz. Já fiz isso com vocês hoje muitas vezes. Então, ó, ICC dividido por 2 vezes a força eletromotriz dividido por 2. Olha que legal. A potência máxima tem aqui, ó, é 12 watts. 12. A corrente curto-circuito é 8, a metade é 4, tá mostrando aqui, ó. Então, é 4 vezes a força eletromotriz dividido por 2. Pronto, vou encontrar. Viu que é tranquilo? Eu posso antes simplificar aqui, né, que fica 2, passo 2 dividindo, 12 dividido por 2 é igual a 6 volts. Prontinho. Tá aí a nossa força eletromotriz. Quer saber também a resistência interna. Para encontrar a resistência interna, a gente pode fazer isso aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês várias vezes hoje que a corrente de curto-circuito
não é a força eletromotriz dividido pela resistência interna? Só trocar aqui, ó. E aí vai ficar, ó, resistência interna. Vou deixar aqui, ó, resistência interna. Vai ser a força eletromotriz que eu acabei de encontrar aqui, ó, que é 6, dividido pela corrente de curto-circuito, que eu troquei aqui, ó, e a corrente de curto-circuito é igual a 8. Então vai ser 6 dividido por 8. Aqui eu pego ela mesmo, hein? Corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência. Isso que foi assunto da segunda aula nossa. Então a resistência interna vai ser 6 dividido por 8, vai dar 0,75 ohms. 0,75 ohms. Prontinho. Encontrei a resistência interna. E agora, para finalizar a letra B, né, com a letra B é muito fácil, quer saber a potência dissipada. A potência dissipada é no interior dessa resistência interna aqui, ó. Então o que eu vou fazer? A potência dissipada é só pegar o Rzinho vezes o I ao quadrado. Pronto, que eu acho a potência dissipada. Então vai ficar a potência dissipada vai ser o Rzinho. O R é igual a 0,75, acabei de encontrar. 0,75. Vezes a corrente ao quadrado. Só que a corrente, eu vou pegar qual corrente? É de curto-circuito? Claro que não. Eu vou pegar essa corrente aqui, ó, que está falando na letra B, quer saber a potência dissipada quando o gerador funciona na sua potência máxima. Então é isso aqui que eu vou pegar, ó, 4. Então, vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 0,75 vai dar 12 watts. 12 watts de potência. Pronto. E quer ver como é que vai estar coerente? Metade da potência está para a resistência interna e outra metade está para externa, tá vendo? 12 e 12. Aí, pessoal, então nem precisava de fazer, não? Não precisava, porque o rendimento é 50%, né? 50% fica no interior da bateria e 50% sai. É onde eu tenho a potência máxima distribuída ali. Entendidos? Mas é interessante fazer assim também para você ver, né, toda a caminhada que nós fizemos hoje nessa aula de potência em geradores elétricos. Entendidos? Muito bem, sei que a aula ficou grande, ficou longa, mas eu estou fazendo o máximo para poder te dar o melhor conteúdo possível nessa quarentena. Inclusive, essa aula em específico, essas aulas em específico, é em especial para a galera do Ômega e do Copivest, onde eu estou dando eletricidade no momento e devido ao coronavírus, às vezes as lives caem, eu resolvi fazer isso aqui para ficar mais completo ainda, né? Em especial também a minha salinha Física Sem Neuro aqui em Belo Horizonte para os alunos, que eu já passo estudo para eles, mas para eles poderem também fazer uma revisão de uma maneira geral. E agora estou disponibilizando para todo mundo, isso é eu que faço com tudo, eu custeando tudo aí, comprei LED, comprei recarga nova de pincel, comprei suporte para colocar o celular para gravar, celular com a câmera que filma em 4K, tudo isso aí para mandar esse conteúdo que eu acho complexo, sabe? Então é minha contribuição para você aí. Então, se puder comentar, compartilhar com seu colega, curtir, só fortalece aí os meus planos aí para ajudar o aluno a aprender física com mais facilidade. Beleza? Valeu, obrigado aí pela atenção, quem ficou até o final.